A Lágrima de Vidro, capítulo 21. Grécia encarava o terno leão, sentado na outra ponta da grande mesa de jantar retangular. Havia um banquete preparado especialmente para ela, mas havia muitas perguntas a serem feitas antes. O leão branco se deliciava com um prato de tâmara sem olhar para ela, mas sabia que estava sendo encarado quando ergueu a cabeça para olhá-la. Fale, criança, incentivou. Grécia normalmente não gostava que a chamassem de tal maneira, mas o leão fazia soar de forma gentil e carinhosa. Do outro lado da mesa, ela piscava, confusa, enquanto fixamente olhava para ele. Conhecendo-a, sabendo que precisava apenas de uma nova brecha, ele repetiu: Pode falar. Rapidamente, ela deixou sua profunda hesitação de lado. Abandonado sua cadeira, foi em direção ao leão e se sentou no chão, inclinando-se sobre ele. Preciso saber de tudo, começou, franzindo o nariz. Se realmente sou a princesa que diz, por que não cresci neste castelo? Após saborear mais uma tâmara, o leão amigo pulou de sua cadeira e se sentou ao seu lado no chão. Este castelo não é como os outros, princesa Grécia, disse ele, deixando-a se deitar sobre ele. Eu não sou um rei semelhante aos que você conhece. A todos os meus filhos foi ofertado um presente. Escolha. Eu não queria que vocês simplesmente crescessem com seus deveres no castelo, sem ao menos poderem escolher estar aqui ou não. Servir ao reino é um privilégio, uma honra, e não um peso ou uma obrigação. Meu desejo sempre foi que os que vierem até o castelo sejam movidos pelo amor sincero, que realmente queiram estar aqui. Eu tenho irmãos? Interrompeu. Sim, vocês são em 5. Embora 3 tenham saído em missão, estão em guerra. Continue, por favor. Os olhos de Grécia estavam tão luminosos que poderiam abrilhantar uma pequena sala sem velas. Quando cada um de vocês nasceu, eu os entreguei a uma família, continuou o leão, observando a curiosa princesa. A sua foi a família Spildford. Há um propósito em todas as minhas escolhas. O seu propósito naquela família foi Charlotte. Você ajudou muito mais do que posso imaginar, embora eu fosse gostar que ela estivesse jantando conosco hoje. Mas, mesmo parecendo estar longe, nunca estive distante. Com os olhos sendo invadidos por lágrimas ao se lembrar de Charlotte, Grécia não escondeu não estar entendendo, o que fez o leão branco rir. Vou contar um segredo, criança, disse o leão. Todas as vezes que o mar, o vento e as árvores dançavam motivados pelo canto dos pássaros, era eu quem dava a melodia todas as manhãs, pensando em você. Cada vez que o céu se coloria ao entardecer, eu escolhia as cores. Tudo ao seu redor sempre foi ligado a mim. Mesmo antes de me conhecer, eu já cuidava de você. As alucinações, ela cochichou baixinho para si. Ele a ouviu. Não eram alucinações, minha criança, negou, acarinhando os cabelos de Grécia. Sua alma vinha para cá todas as vezes que desejava conversar comigo. Eu fiz tudo o que pude para que voltasse até mim, para que quisesse assumir seu cargo de honra. Você só precisava querer estar comigo. Era só me chamar. E você o fez. Ela sorriu, mas ele ainda não havia terminado. Grécia, me alegra ter você ao meu lado, assegurou. Mas, ainda que não seja o desejo do meu coração, você é livre para sair a hora que quiser. Há muitos anos planejei coisas incríveis que quero viver com você, mas apenas se você também o desejar. Isso foi feito com todos os outros filhos? Cada um deles. Alguns demoram mais para reconhecer minha paternidade, outros menos. 3 deles chamaram por mim quando ainda eram crianças. Você levou mais tempo, mas está aqui. Grécia ouviu uma sugestão de sorriso em sua voz, mas logo a alegria saiu de suas palavras. Já meu 5º filho não deseja assumir sua posição. Você deve tê-lo conhecido. Ele estava na ilha e havia escamas em seus olhos. O quê? Surpreendeu-se Grécia. Por que Drágua faz isso com seus filhos? Há muitos anos, antes de vocês nascerem,
Eu contava com o apoio de um oficial estimado por mim e por todos os outros homens do palácio, contou, soltando um longo suspiro, como se a história o entristecesse profundamente. Todos o aclamavam e isso subiu em seu coração. Ele desejou tomar o trono à força e perverteu muitos de meus homens para compactuarem com a sua maldade. Em resposta à sua rebelião, eu os expulsei, banindo-os do reino para sempre. Tamanha foi sua revolta que ele transformou em objetivo principal destruir meus filhos, fazê-los não me reconhecerem como pai ou rei. Isso é horrível, exclamou Grécia, franzindo o nariz. Por que ele decidiu fazer isso com as pessoas, meu rei? Foi a forma que encontrou para se vingar, replicou o leão. Com o tempo, ele se tornou ainda mais ousado, mais sedento por vingança. Então, lancei uma maldição sobre ele. Drágua só poderia dar sequência a seus planos diabólicos se antes persuadisse a alma, se sua isca o desejasse. Por isso ele tem aquele navio. Ele é parte da manipulação dos sentimentos. Como assim? Indagou Grécia. No início, ele oferece tudo o que desejar: bens materiais, festa, um vislumbre de alegria. Grécia corou, pensando em como aquilo era verdadeiro. Após seduzir a alma, ele humilha a pessoa na ilha. Vendo como ela se constrangera, o leão amigo lançou um olhar tranquilizador, livre de julgamentos para ela. Você passou por muito enquanto esteve próxima à Drágua, minha criança. Foi atingida por muitas flechas, mesmo sem saber. Não será fácil sua estada no palácio. Ainda será acometida por algumas reações devido ao forte veneno presente na ponta de cada flecha que buscava tomar sua alma. Talvez até o fim de seus dias, mas você terá ajuda para vencer a sala. Grécia engoliu em seco. O dragão que havia na ilha era a alma de Drágua? Drágua é o próprio dragão, explicou o leão. A maldição o transformou em um monstro. Eles são a mesma coisa, mas ele jamais mostraria sua verdadeira face para alguém que deseja seduzir, ou nada do que oferecesse adiantaria. Grécia estava feliz por contar com completa atenção da parte do leão amigo. Ele tirava todas as suas dúvidas com calma, deixando-a confortável e não fazendo acusações sobre seu passado. Tenho apenas mais uma pergunta, disse Grécia, lembrando de sua saída da ilha. Por que as pessoas que estavam nos poços não quiseram te seguir? Aquelas que tinham escamas sobre os olhos não podiam ver a podridão ao redor delas. Mas as que estavam no lamaçal, sim. Elas estavam a ponto de morrer e mesmo assim decidiram ficar. Grécia se sentou e o leão branco endireitou a postura, fazendo com que a garota notasse que, apesar do seu poderio exuberante, ele sentia a dor de ter visto as pessoas nos poços negando a sua ajuda. Algumas pessoas estão hipnotizadas, Grécia, disse ele, seus ombros rígidos como se carregasse o peso do mundo nas costas. As escamas nos olhos de alguns projetam luxo no lugar da sujeira. Tudo parece formidável e não há necessidade de ir embora. Mas outros, os que reconhecem a podridão em que se encontram, são impedidos muitas vezes por medo ou vergonha. Medo do que o castelo representa, vergonha pelo estado em que se encontram. Mas há também aqueles que acreditam que sou uma lenda. O rei sem rosto, eles dizem. Eles não me conhecem. Só apareço a quem chama por mim. E eu nunca rejeito aquele que me busca. Ela estava atônita com a desenvoltura do leão branco ao responder seus canhões armados com perguntas. Apesar de conhecê-lo desde a infância, ainda se surpreendia com a existência de alguém que parecesse exalar a mais pura e suave fragrância de bondade e ternura em cada palavra. Grécia não sabia o que dizer, então, num impulso, apenas o abraçou. Naquele momento, sentiu como se nada mais pudesse atingi-la.